Saudações a todos, e antes de começar o vídeo tem uma grande novidade. Agora nós temos uma loja oficial da garagem em parceria com o Automotivo, com uma linha que traz camisetas, moletom, caneca e outras coisas. Em breve nós teremos novas estampas. Então você pode comprar essa estampa aqui, essa belíssima estampa aqui com Alfa Romeo e outras que podem ser encontradas no site que está aparecendo aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Em breve, como eu falei, novas estampas e uma variedade maior de escolhas. Então corre lá para a garagem e agora vamos acelerar no vídeo. Falamos recentemente do Opala Diplomata 1982, mas hoje, meus amigos, eu vou falar sobre o meu preferido, que eu já comentei numa matéria recente que a gente gravou com uma Caravan Diplomata. Os modelos 85 e 87 trazem uma renovação visual, mais itens de conforto e luxo e, sem dúvida nenhuma, aquele estilo que muita gente gosta. Aliás, é o meu Opala preferido de todos os tempos. A gente vai conferir isso a bordo desse projeto chamado de Bluebird, que é um Diplomata 87, que tem uma história bem interessante. Confere aí. Saudações, pessoal, e hoje falaremos de Opala Diplomata aqui na garagem, Diplomata 87. Essa geração, digamos assim, 8587 é a minha geração preferida. Quem acompanha a garagem já sabe as razões, eu vou falar daqui a pouquinho das impressões ao volante. E hoje a gente gravou também com esse belíssimo Diplomata 82, vocês viram na matéria dele que eu falei desse. São carros extraordinários, são carros muito legais, é um período muito rico da Chevrolet no Brasil. Eles tiveram muito sucesso e eu falei naquela matéria, vou repetir aqui, o Opala ele conseguiu um público, cativar um público que realmente é um negócio interessante, né? Não só a fidelização, mas aquele público que era apaixonado pelo modelo e com as mudanças que ele teve, 85 uma mudança e 88 uma mudança maior e depois 90, foram bem marcantes, né? Bom, esse Opala é o meu preferido, eu falei já na matéria da Caravan Diplomata, esse conjunto ótico, né, com os auxiliares integrados, me lembra muito os Mercedes dos anos 80, talvez por isso eu goste muito também. E 8587 foi um momento muito interessante para o estilo do Opala, e falando especificamente da versão Diplomata, né, rodas ralinho, famosíssimas, as ralinho, e esse detalhe aqui na lateral, o Diplomata, um borrachão na lateral. A ideia foi dar uma musculatura maior para o carro e também dar um toque de exclusividade, né, em relação a outras versões, especialmente Commodoro. 250S, quem via isso nos anos 80 já sabia que tinha problema ali, entre aspas, né? Esse carro originalmente eram 4 cilindros, ele ficou com o mesmo dono por 15 anos, muito legal, é o projeto Bluebird, né? Foi o projeto muito bem feito aí pelo proprietário. Detalhe aqui das maçanetas também, que foi uma mudança que ocorreu na época. Retrovisores também. E aqui a gente vai falar da parte interna, que é uma das coisas mais legais desses carros. O acabamento dos anos 80. Eu não canso de falar sobre isso, porque é algo único. Luzinha na porta. Quem via isso, meu amigo? Quem foi criança nos anos 80 e via essa luzinha? Meu, era sensacional. Olha a padronagem desse estofamento da época. Olha só, realmente a revista 4 Rodas citou na época, são 2 poltronas, né? Você colocando o descansa-braço, ali o apoio de braço e abaixando ele. A comodidade, olha a maciez, é aquela maciez que você sente só de olhar para o carro. É legal o carro, você olha para ele e você sente a maciez. Barulho do fechamento de porta, outra coisa apaixonante para gente que vê o mundo dessa forma sensorial, digamos assim. E o painel muito parecido, né, com
o 82, com algumas mudanças, né, de cor e tal, mas sem dúvida que, como eu falei, ele manteve essa mesma linha daí depois pós 79, né, quando ele mudou para esse painel. 220 km por hora o velocímetro. Nós temos aqui esse volante que dá a impressão que é acolchoado, né? Eu tinha essa impressão quando era criança, que era um colchão isso. E realmente, né, o volante tem uma boa pegada dentro da proposta do carro, o acabamento é muito bacana. Aqui, ó, os faróis auxiliares, toca-fitas Albatross, clássicos da época, desembaçador também. E aqui a transmissão de 4 velocidades. E aqui nós temos mais duas coisas interessantes: vidros elétricos e espelhos elétricos. Olha só que charme para 1987, hein? Olha isso. Olha o acabamento do teto, que macio. Cara, é muito macio, realmente fantástico. E agora a gente vai andar, claro, eu vou contar mais uma daquelas histórias legais. E cara, andar num Diplomata 87 é sempre um momento especial. Vamos nessa. Muito bem, é uma das horas mais legais da matéria, é justamente impressões ao volante. Como eu falei, os Diplomata 8587 têm um lugar especial aqui no meu coração por conta dessas lembranças de infância. Contarei para vocês agora, para quem já ouviu, ouve novamente, e quem não ouviu, sem dúvida nenhuma, vai ouvir agora. A primeira coisa legal desses carros, além logicamente do estilo e tudo que eu mostrei aqui, é aquele som da partida. Ele faz um som muito próprio durante a partida. E uma outra coisa que acaba chamando nossa atenção, como eu falei, a coisa sensorial é incrível, né? Uma dos melhores sentidos que a gente tem é você guardar esses barulhinhos. E carro antigo tem esses barulhinhos, coisa que você lembra: fechamento de porta, freio de mão, o som da partida, enfim, é isso aí. Esse carro tá com 6x2 também, né, com escape mais esportivo. Particularmente eu não teria, eu gosto do som original. Eu só teria um Opala com escape um pouco mais ruidoso, né, se ele fosse, né, realmente um carro com alguns diferenciais, ou tivesse turbo, alguma coisa desse tipo. Mas de maneira geral, eu curto o som original. De qualquer forma, uma escolha do proprietário, né? Enfim, aliás, os Diplomatas 87 que eu fiz matéria, tirando aquela Caravan, a Caravan o som tava original, lembra? Tinha o escape inclusive original. Particularmente seria a minha escolha, né? O carro tá muito bacana, então não é isso que vai desmerecer, sem dúvida nenhuma, claro. Esses Diplomatas, eles têm um quê? É quase mágico, né? É uma coisa assim muito incrível. No final até dessa matéria vai ter a matéria lá com o Diplomata 82. Então quem não assistiu, confira. Esses Opala 6 cilindros são muito prazerosos de guiar, né? Como vocês sabem, eu gosto também do 4 cilindros, tem o SS4, mas o 6 cilindros você vê que está sobrando o motor ali. Até comentei na matéria do 82 que essa mecânica que a Chevrolet usa é uma mecânica, usou, né? Ela casou muito bem para a proposta daquele momento histórico, daquele momento de mercado. Então o Opala realmente ficou perfeito dentro da sua ideia. Ele chegou ao mercado quase no final da década de 60,
teve a fase da década de 70 que eu gosto muito. Em 80, uma transição, né? Teve a transição com a frente mais quadradona. Em 85 veio uma mudança um pouquinho mais drástica na linha. E teríamos fases, né? 88 também, 90 também, com aquelas mudanças, né, bem próprias. Mas uma das coisas que eu mais acho fantásticas nessa linha 8587 é que ele ficou com um quê de Mercedes, como eu me referi há pouco, por conta dos faróis auxiliares embutidos, né, no meio, né, dos faróis principais. Cara, dá um charme. E só o Diplomata que tem, né? O Commodore tem os faróis simples. Então esse tipo de coisa sempre me cativou muito desde criança. E você lia aqueles testes de época, você falava, nossa, mas é incrível isso. E não só isso, né? No lançamento dessa linha, o maestro que fez o vídeo, né, que a Chevrolet fez com a participação do maestro, realmente foi lendário, né? Lendário para publicidade e lendário também para qualquer fã de carro nos anos 80. E era um automático também. Outra questão interessante, esses carros usavam câmbio automático de 3 marchas, né? A gente já viu um deles, o que tornava a experiência ainda mais confortável. Mas um 6 cilindros manual é único, meus amigos. E olha uma característica aparecendo, ó. Essa é a razão, além da estética, que capturou a minha atenção de criança e ficou na minha mente até hoje. A gente viajava muito, entre 85 e 87 em casa, a gente viajou muito, né? Tinha uma Quantum, vocês já sabem dessa história, e a gente estava na estrada, daí você ouvia um assobio, você olhava, era um Opala ou uma Caravan Diplomata, falava, meu, olha isso. E meu pai, como ele nunca foi de correr também na estrada, né? Então, ele estava sempre na velocidade permitida. Mas a gente via, cara, putz, a gente ouviu, subiu e viu o Diplomata passando. Cara, ele ia naquele conforto pela estrada, assim, eu tô fechando, não tô fechando o olho, agora tô dirigindo, não é mais? Cara, que lembrança incrível essa. É uma das lembranças mais fantásticas que eu tenho, assim, de infância, é de ver e ouvir isso. Porque eu falei, essa coisa sensorial é um negócio único, é um negócio incrível. Cara, olha o assobio aí, que é justamente por conta da posição do radiador e da grade, né? O vento passa por ali e faz esse som, música para os ouvidos, meus amigos. E esse Opala especial, chamado pelo proprietário de Bluebird, tá aí o Instagram dele aparecendo, é justamente que esse Opala originalmente é um Diplomata 4 cilindros, que foi algo que a Chevrolet criou também para aumentar o número de consumidores, atingir mais consumidores e com valores diferentes também, né? Então o Diplomata 4 cilindros tinha um motor 2.500 e ele, como sempre gostou muito da cor e tal, ele resolveu fazer o projeto e ele chegou naquela minúcia de ver a nota de época do carro. Esse carro foi fabricado em maio de 1987 e colocou esse motor vermelho, que até maio de 97, maio, junho, o motor era vermelho e depois mudou para cinza. Ou seja, um projeto muito bem feito, criterioso, e realmente dá gosto, né, de contar essas histórias e eternizá-las aqui em vídeo dessa maneira. Fenomenal, meus amigos. E a comodidade desses bancos, vou te falar, viu? Contando outra história, antes de terminar o vídeo, em Araraquara eu morei num prédio lá, o edifício Aristocrata, na Avenida Portugal, perto do Colégio Progresso, da Prefeitura e tal. E ali tinha um morador, Rafael. Ele tinha um Commodore. Ele tinha um Commodore automático. Eu vi aquela plaquinha automática, né? Falava, cara, que legal. Mas era do anterior, né? Era do 8283, igual o Diplomata que a gente andou recentemente. Mas como eu não contei a história lá, então eu falei, vou contar aqui.
E esse aqui também tem uma mudança de câmbio, não é mais para trás, é para frente. E o balanço da carroceria, enfim. Vidro elétrico, trava elétrica, olha que legal. Olha só, então, outras coisas sensoriais que eu vou falar para vocês notarem. Ó. Cara, sensacional. E o toca-fitas, então nem se fala. Obrigado, pessoal, pela audiência, matéria nostálgica. Repara aí na antena elétrica. Viu ela descendo? Cara, isso aí era demais também. É isso aí. Obrigado, pessoal. Já deu para lembrar bem da infância, deu para me divertir hoje. Grande abraço a todos. Se cuidem aí, fiquem com Deus.